Fala pessoal, e aí, como é que vocês estão, beleza? Qual que é o impacto dessa guerra comercial do Trump com a China? Como que isso impacta aqui o mercado brasileiro, principalmente falando agora dos carros elétricos? O que pode acontecer aqui pra gente com toda essa guerra comercial? O que isso traz de impacto pra gente aqui no Brasil? Então eu vou falar aqui minhas opiniões, se você concorda ou não, ok? Deixa seu comentário no vídeo. Eu não sou economista, sou formado em administração, mas não sou economista. Mas é o que eu acho que pode vir a acontecer aqui de impacto para a gente aqui no mercado brasileiro. E também falando um pouquinho sobre essa questão dos carros elétricos. O mercado americano é o mercado consumidor, é o país que mais consome. O poder de compra do americano é muito alto. O dólar é a moeda global de negociações. Toda a emissão de moeda ela está na mão dos americanos. E de fato os americanos têm uma moeda muito forte, o que lhes confere um poder de consumo muito alto, Então, se a gente fosse comparar o poder de consumo do americano com o brasileiro, o americano provavelmente tem aí 7, 8, 9 vezes mais poder aquisitivo do que um brasileiro, só para vocês terem ideia. Então, realmente, os americanos, eles conseguem consumir e, de fato, eles consomem muito mais. Mas tem um problema nessa questão aí, que é justamente o que o Trump tá brigando, é que o fato dos americanos terem a moeda de reserva global, isso acaba impactando diretamente na economia do país no sentido de industrialização. O que acontece? Como o dólar é uma moeda muito forte, acaba que o custo de produção nos Estados Unidos fica muito caro em relação a outros países. E isso fez com que ao longo do tempo as indústrias americanas fossem saindo dos Estados Unidos e fossem levando a produção para outros países, Então, o país que mais se beneficiou dessa migração de produção foi a China, Porque a China era um país que tem uma população gigante, mão de obra barata, e as empresas simplesmente foram levando suas fábricas para a China porque lá é mais barato para produzir. Então você tem muitos projetos que são desenvolvidos na América, mas são produzidos na China. Isso não acontece só com os Estados Unidos, acontece com muitos outros países. Aqui no Brasil mesmo, o Brasil é um país que está totalmente desindustrializado, e muita coisa que era produzida aqui no Brasil foi para a China. Quando entrou o governo Collor, eu trabalhava numa indústria de... Era uma fábrica de tear, então era uma metalúrgica, onde ali a gente fabricava tear, chamava-se Indústria de Máquinas Têxteis Ribeiro. E logo que o mercado abriu para os chineses, eu me lembro que a empresa faliu, porque a chegada dos equipamentos da China, eles eram mais modernos, mais baratos, e a empresa ali não conseguiu concorrer com os chineses, e acabou fechando. Essa empresa acabou fechando, Os clientes, eles passaram a comprar os teares que eram fabricados na China. Então realmente a China tem uma mão de obra muito barata, isso desde os anos 80, 70, 80, 90, então eles foram recebendo todos os processos produtivos de todos os outros países, Então a guerra do Trump é porque os Estados Unidos não cobram taxas para importação, e com isso acaba se gerando aí uma desvantagem comercial, assim, podemos dizer, para os americanos. E o Trump, ele quer recuperar essa perda aí da balança, que eles chamam de balança comercial, O quanto você exporta, o quanto você importa. Então o papo aqui não é muito de economia, mas é mais ou menos isso daí. Então, tem coerência no que ele está fazendo? Tem. O que não tem coerência no que ele está fazendo é nessas taxas malucas aí que ele está colocando e causando um grande problema aí pro mercado. Só que isso daí, pessoal, o impacto não é só entre Estados Unidos e China. E eu vou falar o que eu penso, Se você tiver uma explicação ou tiver aí uma mais, digamos assim, você é um economista e quiser colocar nos comentários aí outros pontos, você pode colocar também. Bom, o que acontece é o seguinte: todos nós sabemos que a China é um país muito grande, com uma superpopulação de mais de 1 bilhão de pessoas. E o que acontece é que na China, para a economia e para um país tão grande desse se manter,
é necessário ter um processo de produção muito grande, porque para manter a renda da população, né? A China é um país, inclusive, que melhorou muito a renda do seu povo nos últimos anos. Se eu não me engano, hoje na China, a renda média é até maior do que do próprio Brasil, né? O Brasil ficou para trás em tudo que vocês imaginarem, né? Porque, infelizmente, a gente teve aí governantes, pessoas governando que infelizmente são totalmente incompetentes, né? Podemos dizer assim, né? O nosso país, ele tem uma vertente assim socialista, de assistencialismo e de corrupção tão grande que é bem complicado um país desse para frente, né? Então, o Brasil é um país que foi totalmente desindustrializado. Era um país que estava à frente da China nos anos 70, 80 e hoje está anos-luz da China. Bom, então o que acontece? A China, para ela manter a sua economia e manter a sua população, enfim, manter a economia funcionando, ela precisa ter produção. E a China hoje produz muito mais do que consome, porque o poder de consumo do chinês não é tão grande quanto o poder de consumo, por exemplo, do americano. E o que vai acontecer? Toda essa produção da China e que movimenta a economia chinesa, porque o que movimenta a economia da China, sem dúvida, é a produção que eles têm para fora do país. A China não sei, tá? Não tenho certeza, mas acho que 40% da produção mundial de tudo que é produzido no mundo está na China. Então existe uma demanda muito grande de mão de obra lá na China para as coisas continuar funcionando. E com essa guerra comercial, uma grande parte das exportações chinesas é para os americanos. Uma grande parte, né? São bilhões, trilhões de dólares que são exportados para os Estados Unidos. E o que acontece, pessoal, que se essa produção não for escoada para os Estados Unidos, os chineses vão ter que mandar essa produção para outros países. E aí é que está o grande problema, porque o que vai acontecer? Se caso essa guerra comercial perdurar por muito tempo, não vai ser bom para nenhum dos outros países, principalmente para países como o Brasil. Por quê? Porque os chineses eles vão baixar o preço para poder se livrar dos estoques, para poder vender. E baixando esses preços, com certeza vai trazer problemas aqui para a nossa indústria interna. Qual que é o grande ponto, né? O grande ponto é que também aqui no Brasil nós temos empregos, temos pessoas que precisam trabalhar. E se os chineses não puderem vender a sua produção para outros países e não puder vender para os americanos, o que vai acontecer é que eles vão baixar muito os preços para poder vender para os outros países. O que para nós, como consumidores, não é ruim, né? A gente ter preços menores. Mas isso com certeza vai causar um certo problema para as empresas nacionais, né? Nossas empresas já são totalmente, podemos dizer assim, ineficientes, né? Já não tem competitividade. O governo já meteu 90% de taxa para as comprinhas da Shopee, né? Imagina se esses caras baixarem mais ainda os preços, esses 90%, ainda assim os produtos vão ficar muito mais baratos. E para o mercado automotivo, é aí que eu queria chegar, né? Eu acho que para o mercado automotivo também pode ter algum impacto. E talvez para melhor, tá? Porque uma vez que o mercado americano estiver fechado, os chineses vão precisar vender para outros países. E se eles não puderem vender outros produtos, eles vão vender produtos com mais valor agregado. E aí é onde eu acho que pode haver uma queda de preço nos veículos, né, chineses, principalmente nos veículos eletrificados, né? Então pode ser que a China, precisando manter a sua balança comercial, ela estimule ainda mais a exportação de veículos aqui para o nosso mercado, por exemplo, no Brasil. E vocês podem ver aí que muitas empresas estão chegando, muitas empresas estão chegando agora no Brasil. Está aumentando o número de produtos, aumentando o número de modelos de carros que estão chegando aqui no Brasil. E
eu acredito que se essa guerra comercial perdurar por muito tempo, a gente vai começar a ver chegar mais modelos de carros aqui no Brasil com preços mais competitivos. E aí eu acho que vai ser uma grande dor de cabeça aí para as montadoras tradicionais aqui no país. Isso é ruim? Eu acho que não. Para nós consumidores, não. É porque a gente sabe que as tradicionais aí, elas operam com grandes lucros, né? Eles não querem abrir mão do lucro. De forma alguma querem abrir mão do lucro. Então, eu acho que para nós consumidores aí, em pouco tempo, pode haver sim um impacto de termos aí mais ofertas de veículos com preços mais atraentes, o que para nós seria ótimo, mas sem dúvida seria uma dor de cabeça para as empresas nacionais e para o governo, né? Então, eu acho que pelo perfil dos nossos governantes, se isso começar a acontecer, é muito provável que eles vão aumentar os impostos para poder barrar as importações e muito provavelmente, né, com a desculpa de que temos que proteger o emprego e tudo mais aqui no Brasil, o que eu não acho errado. A única coisa que eu acho errado é aumentar impostos, né? Então a proteção aqui para o nosso mercado, ela deveria vir em forma de redução de impostos, de incentivo, né, para que as empresas pudessem se tornar mais competitivas, né, e não em forma de imposto, né? Imposto nunca é bom, né? Imposto só tira dinheiro do bolso do trabalhador. Eu acredito que se essa guerra comercial durar por muito tempo, teremos aqui muito provavelmente uma retaliação, né, podemos dizer assim, do nosso governo com impostos, o que para nós não é nada bom, porque priva o consumidor de ter acesso à tecnologia, de ter acesso a produtos melhores e acaba deixando a nossa indústria estagnada, né? Muito embora a gente saiba que a nossa indústria automobilística não é nacional, ela é uma indústria estrangeira, né? Então todo esse lucro que é gerado aqui não fica aqui no nosso país, vai para fora. Então eu acho que não deveríamos fazer nenhum tipo de retaliação, deveríamos deixar vir as importações dos carros com novos modelos, novas tecnologias com preços atraentes, e que caberia ao governo aqui dar incentivo para as montadoras internas com redução de impostos, para que elas possam competir com esses carros importados e assim ser bom para todos nós consumidores, né? Porque é um absurdo o preço do carro aqui no Brasil, realmente é um preço absurdo. Eu acho que a gente paga muito caro, né, nos carros. Poderíamos ter preços bem menores. E se a gente tiver aí uma concorrência pesada, essas empresas vão ter que se virar, vão ter que se modernizar. O governo também vai ter que dar um jeito de diminuir os impostos para que essas empresas fiquem competitivas, né? Mas a gente sabe que aqui no Brasil, muito provavelmente, o governo vai aumentar ainda mais os impostos de importação com a desculpa de que está protegendo a indústria nacional. Então, pessoal, é isso que eu acho. O que você pensa? O que você acha? Coloca aí nos comentários aí. Você acha que vai piorar, que vai melhorar, que o governo vai aumentar os impostos, que o governo vai diminuir? Coloca no comentário aí, beleza? Pessoal, um abraço aí, até a próxima. Fiquem com Deus.